Quando dois elementos químicos formam vários compostos, aí no caso a gente escolheu água, colocar por extenso, água e água oxigenada, as duas são formadas pela mistura de hidrogênio e oxigênio, tá? Então eu tenho essas duas reações com as mesmas substâncias que formam substâncias diferentes, tá? Então olha só, a gente viu pela lei das proporções definidas e pela lei da conservação de massa que para a formação de, aí eu vou pegar a mesma, como é que fala? O valor que a Cássia está utilizando lá no slide dela. Então, para a formação de 36 gramas de água, eu vou precisar de 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio. 4 mais 32, 36. Certo? Então, 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio deu 36 gramas de água. O que acontece é o seguinte. Se eu reagir 4 gramas de hidrogênio com 34, 36, 38, 40 gramas de oxigênio, possivelmente eu vou ter a mesma quantidade de água. E eu vou ter sobra de oxigênio. Para eu formar em sua totalidade, na reação completa, água oxigenada, utilizando 4 gramas de hidrogênio, isso só é possível com 64 gramas de oxigênio, o que vai me dar um total de 68 gramas de água oxigenada. Tá? E olha só, para eu formar outra substância, o acréscimo do reagente de oxigênio como reagente, ele foi numa proporção de 32 para 64, que é igual a 1 para 2. Certo? Então, assim, essa proporção ela é uma proporção em números pequenos, tá? Como diz no enunciado. Ela é em números pequenos e em números inteiros. O que isso significa dizer é que eu preciso de o dobro, o triplo, o quádruplo, enfim, para a formação de uma outra substância. Tá? O pouco a mais que eu colocar aqui não é o suficiente para formar água oxigenada. Tá? Voltando aqui no artigo que eu achei, na verdade, o artigo que eu achei, ele traz uma explicação encontrado no livro do Feltre, de 1997, que é quando dois elementos químicos formando vários compostos, ou seja, forma água e água oxigenada, fixando a massa de um dos elementos, e aí assim é chamado de elemento, é Dalton que chama desse jeito, tá? Porque hoje, quando a gente, baseado no que a gente falou de elemento, átomo, constituinte, substância, isso aqui não dá muito, né? Mas fixando uma das substâncias, vamos colocar assim, fixando a massa de uma das substâncias, a massa da outra substância, ela vai variar numa proporção em número inteiro. Ou seja, o dobro, nesse caso. Né? Então, ela vai passar a ser o dobro, ela vai variar de 1 para 2. Tá? E, em geral, pequenos números inteiros. Ou seja, justificando que para a formação de uma outra substância, esse acréscimo de massa, ele vai ter que ser proporcional, tá? E vai ser uma proporção em um número inteiro. Pausa dramática, para eu saber se agora ficou melhor. Se ninguém responder, eu vou considerar que tá ok. Tô olhando o chat. Eu acredito que tá ok. Tá ok. O silêncio na vizinhança foi assim, estrondoso.